Pessoal do Torcedor Tricolor, o São Paulo foi ao Maracanã enfrentar o Flamengo. Hoje, uma das equipes mais fortes da América ali, um dos maiores elencos junto do Palmeiras, que o São Paulo conseguiu eliminar num jogo duríssimo, e também do Atlético Mineiro. E o São Paulo hoje precisava de um milagre que não aconteceu. Este é o jogo rápido. Então, é muito mais um bate-papo sobre o que não aconteceu, que era o milagre, que muitos de nós tínhamos ainda alguma esperança. Eu falo muitos de nós porque eu fui cunhado nessa história do São Paulo, do Clube da Fé. Eu tive uma experiência de pequeno de ver aquele jogo histórico do São Paulo, do Campeonato Brasileiro, do segundo Campeonato Brasileiro do São Paulo, com gol do Careca, no último minuto da prorrogação. Então, para mim, sempre o São Paulo vai ser o Clube da Fé, muito mais em função daquele gol do Careca do que em função dos motivos históricos que o São Paulo ganhou essa alcunha da moeda que cai em pé. Mas era muito improvável que o São Paulo conseguisse reverter uma diferença de 2 gols jogando fora de casa contra uma equipe que hoje é comandada por Dorival Júnior, um técnico que acabou saindo daqui até com certo desgosto de muitos torcedores, de parte da imprensa, que nunca apreciou o trabalho, mas que agora faz um trabalho muito bom no Flamengo. Flamengo que no jogo de ida, São Paulo conseguiu sim jogar um futebol muito vistoso. Esse era um dos motivos que muitos torcedores ainda tinham esperança. São Paulo foi melhor que o Flamengo. Teve oportunidades, no plural, de vencer o jogo. Teve mais finalizações, amassou o adversário. O problema é que o Flamengo é uma equipe tão letal, tanto com seus titulares quanto com os seus reservas, que se você erra um lance, 2, é certo que você vai tomar gol. Isso foi o discurso de Rogério Ceni depois da partida que o São Paulo fez no Clássico contra o Santos. Olha, se a gente errar o que a gente errou aqui, a gente toma uma sapatada. E o São Paulo, no jogo de ida, errou em 4 oportunidades. E dessas 4, o Flamengo fez 3 gols. Sendo que o último gol, para ser pior, né? Porque o Flamengo tinha conseguido abrir uma vantagem de 2 gols, o São Paulo diminuiu, deu aquela esperança, incendiou assim o estádio do Morumbi. E aí o Pablo Maia se machucou ali, o jogo já tinha praticamente acabado, já estava nos acréscimos. E aí, no retorno desse lance, o Flamengo faz um gol já no apagar das luzes. E aí a vantagem era de 2 gols. Para jogar em casa, o Flamengo mais descansado, teve oportunidades ali de descansar boa parte dos seus atletas, e o São Paulo remendado, por uma temporada muito difícil. São Paulo, vale lembrar, ficou aí, se classificou inclusive contra o Palmeiras, com quase 13 desfalques, se não me engano 13 desfalques. E ficou por um bom tempo com mais de 10 desfalques, o Rogério improvisando peças e tudo mais. Hoje, jogou contra esse mesmo Flamengo. O São Paulo começou pressionando, começou com muita atitude, começou com um time muito ofensivo, teve algumas oportunidades, a mais clara com o Igor Vinícius, que não conseguiu fazer o gol. E na sequência, logo em seguida, um pouco depois, um lance muito semelhante, que o Flamengo faz o gol, porque a diferença de qualidade dos dois times é um absurdo. O time do Flamengo tem muita facilidade. Então, assim, o Flamengo não jogou a melhor partida do mundo, até porque o São Paulo foi muito bem, mas tem ali a qualidade do Arrascaeta, que era até dúvida. A gente tinha dúvida se o Arrascaeta ia jogar. E aí, numa triangulação ali, deixou a defesa do São Paulo, o Diego Costa ainda acaba escorregando no lance, quer dizer, foi muito mais infelicidade da defesa do São Paulo, um lance e muito mais brilhantismo do ataque do Flamengo, que fez aquele gol que acabou ali fulminando qualquer oportunidade. Esse gol aconteceu aos 36 minutos. Até então, assim, o jogo estava bastante morno, porque não era interessante para o Flamengo colocar mais pressão na partida. Ali era o São Paulo, e era um São Paulo muito cansado da temporada. Um Caleri que poucas vezes conseguiu receber a bola com oportunidade de fazer o gol, e quando recebeu, já no segundo tempo, acabou errando, né? Estava impedido, não estava impedido, mas não podia. Uma bola que o Luciano acaba acertando a trave. São Paulo que tinha ali conseguido, em alguns momentos, concluir com boas defesas do Santos. É bem verdade que o Jandrei era o goleiro titular, porque o Felipe Alves não pode jogar na Copa do Brasil. Foi muito bem, tanto na reposição, quanto com 2 defesas muito difíceis, uma delas, assim, preciosa contra o Flamengo. Então, assim, o ponto aqui há uma diferença abissal entre São Paulo e Flamengo hoje. Não é só o elenco dessas duas equipes
que é assim uma diferença enorme. Mas também o Flamengo é uma equipe hoje mais estruturada. É uma equipe em que os dirigentes pagam, olha quem diria, salários, que pagam direitos de imagem, contrata um jogador, combina com o jogador e paga. Ao contrário do São Paulo. E eu estou falando dessa gestão, posso falar das gestões passadas, que era a mesma coisa, porque o São Paulo não tem problemas de agora, os problemas não começaram agora, os problemas vêm lá de trás. Curiosamente, essa galera que hoje comanda o São Paulo já estava lá atrás. E por isso que aqui no canal a gente fala tanto. E por isso que às vezes a diretoria, ao invés de fazer seu trabalho, de procurar ali, colocar a casa em ordem e tal, acaba perdendo tempo ali, tentando processar torcedores e sócios que acabam denunciando coisas que estão atrapalhando o clube. Por que eu estou falando isso? Nem é o escopo do vídeo. Porque o vídeo hoje é para falar do que acontece dentro de campo. Mas o que acontece dentro de campo não pode ficar nas costas dos moleques de Cotia, não pode ficar nas costas do Jandrei, não pode ficar nas costas do gol que o Caleri perdeu, não pode ficar nas costas do Luciano. A gente precisa trazer a responsabilidade dessa galera, porque se acontece o título da Sul-Americana, que é o desejo de todos nós, torcedores, jornalistas, todo mundo que ama o São Paulo e que ama o futebol, tenho certeza, vai aparecer diretor de futebol comemorando, vai aparecer presidente comemorando, mas no momento das eliminações, nos momentos difíceis, nos momentos das derrotas, poucos desses aparecem. E deveriam aparecer mais, deveriam explicar por que a gente contrata sem ter dinheiro, por que a gente tem tanta dificuldade em contratar um elenco ou formar um elenco que não seja incompleto, que tenha jogadores que possam quebrar linhas, que tenham jogadores de velocidade, que tenham jogadores de drible. E não apenas ali um jogador para substituir um outro, um jogador que vem, um jogador que vai chegar e vai ter um tempo de adaptação e daqui a pouco já está ali com a torcida toda contrária. Vamos lembrar, o Jandrei que jogou hoje já tinha sido condenado por muitos, porque falta um trabalho de comunicação para blindar alguns dos atletas que se dedicam muito, mas que só recebem patadas. Patadas de uma torcida que está cansada, como o próprio Rogério Ceni, que faz um trabalho muito bom, em que quase chega numa final de Copa do Brasil, foi muito longe, é verdade, fez um jogo belíssimo, eu quero lembrar disso. Eu não estou aqui celebrando uma derrota para o Flamengo, uma eliminação para o Flamengo. E eu quero deixar isso muito claro. Eu só estou celebrando que Rogério, assim como Crespo, assim como Diniz, assim como o próprio Dorival, assim como Aguirre e tantos outros técnicos que saíram daqui chutados como se fizessem um trabalho muito ruim, eles têm um ponto em comum. Eles conseguiram fazer com que o São Paulo brigasse com equipes mais estruturadas, em alguns momentos superasse essas equipes, e o que faltava vinha de cima, e de cima é onde nunca se cobra. Então esse vídeo é para a gente lembrar disso. O que o Rogério está fazendo é o que ele consegue fazer com um elenco que teve muitos desfalques por pancada, também é muito azar, um técnico que está procurando soluções dentro do elenco e que também tem falhas. Rogério Ceni não é perfeito, não é o melhor técnico do universo, mas é um bom técnico. Assim como os jogadores que ele tem na mão não são os piores jogadores do universo, mas são jogadores muito bons, são jogadores que se entregam, são jogadores que disputam até o último minuto, mesmo quando não estão recebendo, e que hoje contaram também, e isso, obviamente, Gabriel Perissini poderá confirmar amanhã no vídeo de jogo, porque ele estava lá. Tem uma torcida que compareceu no Maracanã e que empurrou, e que gritou, e que vibrou. E isso é uma coisa que a gente cobra sempre aqui. Não porque a gente quer ensinar ninguém, não porque a gente se sente no direito de qualquer coisa, mas porque somos torcedores do São Paulo e a gente entende o que é positivo para o time. A torcida fazendo a parte dela fará com que o São Paulo, mesmo muito inferior tecnicamente ao seu adversário, consiga jogar fora de casa com resultado adverso, com muita intensidade, com muita vontade e com oportunidades, no plural, de fazer gols. Poderia ter vencido se tivesse conseguido um resultado melhor no Morumbi. O resultado no Morumbi quase que aniquilou as chances. O que o São Paulo precisava era um milagre. Ah, mas então por que não jogou com titulares contra o Corinthians e foi com reservas contra o Flamengo? Porque não é assim que pensa um time grande. O São Paulo tinha que ir com o que ele tinha de melhor. Até porque se vai com reservas contra o Flamengo e vem uma derrota cachapante,
pode ferrar tudo, tudo que vem depois, porque derruba o moral do time. Você depois tem o Campeonato Brasileiro, o São Paulo vai ter que erguer a cabeça para isso, depois tem a Sul-Americana e tem jogadores que precisam de descanso. Gente, de novo, tem jogadores massacrados, jogadores que a galera odeia, jogadores que tiveram pouca rodagem, que a gente já falou aqui, e eu não vou mais citar nomes, chega, não é meu papel, até porque não sou eu que escalo. Eu só tento compreender o que acontece. E antes que alguém fale, mas você quer passar pano? Eu acho que quem passa pano, na verdade, é aqueles que acham e defendem uma diretoria que não consegue cumprir as obrigações que ela mesma se coloca no começo de uma temporada ou no começo de um trabalho, considerando que essa diretoria está aí há mais de 10 anos, fazendo parte do poder. Essa mesma diretoria estava lá no terceiro mandato do Juvenal, estava lá no mandato do Aidar, estava lá no mandato tampão do Leco, estava no mandato do Leco e está aqui agora. Então sabe muito bem quais são as dificuldades do clube quando contrata. Sabe quais são as dificuldades do clube quando faz empréstimos, no plural, bancários, sem que o conselho saiba a taxa de juros. Está no poder quando contrata jogadores devendo direito de imagem para atletas. E aí cobra desses atletas sem blindar eles, sem protegê-los da fúria e da ansiedade de uma torcida que está cansada de ver um São Paulo não protagonista colher vexames nesses últimos 10 anos. Não é o que está acontecendo agora. Essa derrota para o Flamengo nos 2 jogos não foi um vexame. Mesmo 3-1 no Morumbi não foi um vexame. Foi um São Paulo que, com todas as dificuldades citadas aqui nesse vídeo, jogou muito bem e mereceu a vitória no primeiro jogo. E hoje não. Hoje era um resultado justo. Podia perder, podia empatar. Dificilmente São Paulo produziu o suficiente para ganhar pela vantagem que precisava de 2 gols de diferença. Ainda assim, muitos jogadores se entregaram, muitos jogadores, claro, teve jogador um pouco abaixo ali, abaixo no sentido, por exemplo, o Reinaldo me preocupou muito, quase que toma o 2º cartão amarelo, eu fiquei o jogo inteiro ali angustiado com isso, ou o Caleri que perdeu gols, mas assim, não era isso. Hoje o jogo não era sobre isso, hoje era um jogo sobre dignidade, hoje era um jogo de enfrentar um adversário dificílimo, que tem hoje um elenco muito robusto, que pratica um futebol muito bom, que é capitaneado por um técnico que daqui saiu quase chutado, muito em função de incompetência de diretoria, porque foi um técnico que quando esteve aqui queria colocar a base para disputar Paulista, não deixaram, queria que liberassem jogadores da base, não liberaram, queria jogadores rápidos e contrataram Diego Souza, contrataram Nenê, contrataram Trellis. Eu não estou nem refutando esses jogadores, só estou dizendo que não estavam ali atendendo os anseios do técnico, talvez porque não o respeitassem. E aí a história muda, porque agora esse técnico consegue fazer um bom trabalho. Diniz consegue fazer um bom trabalho no Fluminense, independentemente do que aconteça amanhã enfrentando o Corinthians. O problema não é técnico, o problema não é elenco, o problema é o São Paulo. O problema é estrutural, o problema vem de cima e quem não olha para cima não vai conseguir reverter. Agora, é muito interessante que a gente tenha hoje um técnico que viveu 25 anos de história nesse clube, sendo o primeiro a chegar e o último a sair dos treinos. Eu não canso de repetir isso. Um cara obcecado e que estuda e que teve a oportunidade de vencer o Flamengo, que consegue motivar os jogadores, mesmo aqueles que não recebem, mesmo aqueles que são vaiados, injustamente dentro de uma estrutura muito ruim que quase nunca é cobrada. De diretores que só aparecem no momento de vitória ou para processar torcedores ou técnicos. Não vem ao caso. Esse técnico não deveria ser tão contestado quanto está sendo, porque faz um bom trabalho. Os jogadores que aqui estão não deveriam ser tão contestados, porque fazem um bom trabalho. É um elenco muito jovem, é um elenco que tem ainda uma maturação, é um elenco que precisa de reforços, mas reforços com mais profissionalismo. Hoje o São Paulo jogou para sair de cabeça erguida, isso não é uma comemoração, isso é uma constatação. Amanhã no vídeo de jogo a gente vai entender um pouco mais de tudo isso que aconteceu, porque teremos as análises frias, as análises inteligentes de Gabriel Perecini, que estava lá, que vivenciou não só o que aconteceu em campo e que vai reviver esse jogo de modo torturante para analisá-lo pedaço a pedaço, mas que também estava lá, ao lado dos torcedores, gritando e pulando e fazendo o seu papel de jornalista e torcedor.
Este é o nosso papel aqui no canal. Então eu agradeço muito quem apoia esse trabalho, eu agradeço muito quem cobra o que precisa ser cobrado, mas eu entendo quem cobra o que quiser cobrar, quem xinga, quem precisar xingar. A única coisa que a gente recomenda, é uma recomendação. Vamos apoiar essa galera que está mostrando um trabalho acima da média, independentemente do que aconteça. Essa temporada é uma temporada de superação e a gente precisa começar a reconhecer os acertos, porque senão a gente vai continuar repetindo os erros por mais 10 anos e eu sou sincero, eu já não aguento mais. Eu preciso ver o São Paulo voltar a protagonismo. É isso, eu vou ficando por aqui. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.